Salve, salve pessoal! Bom, a gente está aqui de novo para falar sobre um último pontozinho que a gente precisa lembrar ainda na parte de princípio de contagem. A gente falou da permutação, permutação com repetição, permutação circular, formação de anagramas, falamos lá das combinações, né? A combinação você tem um total de elementos, você quer formar um grupozinho menor e aí você precisa que esses elementos dentro do grupo, que a ordem deles não seja tão importante, basta a gente formar um grupo que já está valendo, né? Agora a gente vai ver o arranjo, é a última parte. O arranjo ele é bem simples. Ele é igual à combinação, também é uma formação de grupos. Só que o que ele difere da combinação? Que aqui a ordem dos fatores dentro do grupo ela é importante, tá? Aqui, ó. É a formação de grupos de um total N elementos tomados P a P, onde a ordem dos fatores é importante pra gente. Como é que funciona isso aqui? Digamos, eu tenho aqui, ó, os números 1, 2, 3 e 4, tá bom? Ó, a formulazinha para ele, tá vendo? É N fatorial sobre N menos P fatorial. Ela é bem parecida com a de combinação. Qual é a diferença? A combinação tem um P fatorial aqui, ó. Ela não tem, tá bom? Imagina que eu quero formar, ó, formar números com dois dígitos, tá bom? Vamos lá, eu tenho esses caras aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá, gente? Ó, eu posso formar o número 1, 2, o 12, né? Posso formar o número 1, 3, o 13. Posso formar o número 1, 4. Tá vendo? Eu tô formando grupos de 2. Posso formar o número 2, 3, né? Posso ir formando o número aí, tá vendo? Posso formar ainda, ó, 2, 4. Posso formar o 3, 4. Certo? Só que, repara, o que eu fiz aqui foi agrupar eles de 2 em 2, ó. Esses dois. Beleza? Vamos formando grupinhos de 2. Só que, repara, eu posso também, além do número 12, eu posso formar o número 21. O 21 não é diferente do 12? Repara, é o mesmo grupo, ó. 1 e 2. 1 e 2, só que está na ordem contrária. Então o que quer dizer? Que se eu mudar a ordem dos elementos, eu altero o resultado da coisa, eu altero o grupo. Peraí, então eu tenho mais números aqui, ó. Eu posso formar o número 31, eu posso formar ainda aqui, ó, o número 41, eu posso formar o número 32, eu posso formar o número 42, tá vendo que eu só estou invertendo, ó. Posso formar o 43, né? Tem mais algum? Acho que não, né? Formou todos aí. Então, olha só, repara que aqui a gente formou os grupos, né? Em vermelhinho formamos os grupos e os verdinhos a gente basicamente só trocou a posição, ou seja, o número de grupos ele praticamente dobrou, né? Então, pessoal, a diferença do arranjo para combinação é essa. O arranjo, ele vai te dar o número de grupos que você forma trocando as posições. Repara, nós temos 4 elementos, então o N é igual a 4, e eu vou formar grupos de 2, então o P é igual a 2. Então eu vou ter aqui, ó, arranjo de 4 em 2, vai ficar 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Então vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial, né? O 4 fatorial, gente, a gente sabe que vai dar 24, né? E o 2 fatorial vai dar 2. 24 por 2 dá 12. Então eu tenho 12 grupos, ó. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos certinho, viu como bateu? Então, pessoal, o arranjo, a ordem não importa. Cabe a gente interpretar o texto e saber o que ele está pedindo, né? E a ideia é sempre você formar exemplos e analisar se a ordem dentro do grupo vai ser importante para você ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha esse exemplo. Uma comissão será composta por um presidente, um tesoureiro e secretário.
5 candidatos se inscreveram para as vagas. De quantas formas podemos ter uma comissão? Então vamos lá, vamos entender a lógica disso daqui. Eu tenho 5 pessoas. E eu quero formar grupos com 3 pessoas. Tudo bem? Quero formar grupos com 3 pessoas. As pessoas não estão pegando. Eu quero formar grupos com 3, certo? Beleza. Então vamos pensar. Esse grupo, dentro do grupo, existe uma hierarquia? Dentro do grupo existe uma diferença entre essas formações? Por exemplo, eu tenho lá os candidatos A, B, C, D e E, né? O Alberto, o Bernardo, o Carlos, o Diego e o Eduardo, né? São os 5 candidatos que a gente tem lá. E é o seguinte, eu vou formar um grupo de 3, um possível grupo. Eu poderia ter uma comissão formada com o Alberto, o Bernardo e o Carlos. Poderia ter eles 3. Só que se eu escrever nessa ordem, o Alberto que está mandando. O Alberto que é o presidente. O Bernardo é o tesoureiro e o Carlos é o secretário. Ah, mas o Carlos quer ser presidente. Então, ó, Carlos, Alberto e Bernardo. Isso aqui é outra comissão. Quem manda agora é Carlos. Então, repara que eu formei o grupo, né? Mas dentro do grupo existe uma hierarquia. Dentro do grupo eu reparo que se eu ficar trocando de posição, eu estou formando novos grupos. Não é o mesmo grupo, tá? Você tem que interpretar isso do texto. A gente conseguiu interpretar que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia, né? Quem vem na frente manda mais. Então, a gente está falando de um arranjo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Um arranjo de 5 em 3. Então, vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Então, a gente vai ter 5 fatorial sobre 2 fatorial. Né? Você expande o 5, né? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre o 2 fatorial que está lá embaixo, ó. Pode cortar o fatorial com fatorial. Ó, 4 vezes 5, 20 vezes 3, nós vamos ter 60 comissões, tá bom? 20 vezes 3 vai dar 60. Então esse é o número de comissões que a gente pode formar. Lembrando que a ordem dentro da comissão ela é importante. Então aqui, ó, todo mundo vai ter possibilidade de ser presidente, de ser tesoureiro ou de ser secretário. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido isso aqui. É bem simples. Essa parte de arranjo ela aparece um pouco menos. Combinação e permutação aparece um pouco mais em prova, mas a gente vai trabalhar as 3 em conjunto. Então, a partir de agora, a gente vai detonar muito exercício para entender, para compilar e aprender todas as técnicas referentes a isso. Mas, ó, é muito importante sempre fazer exemplos dos grupos, para você ter certeza de se existe hierarquia ou não. Formação de grupos é combinação ou arranjo, né? Quando eu tenho um grupo total, eu só quero mexer dentro dele, é permutação, aí cada caso é um caso. Beleza? Ó, faz bastante exercício, que isso vai te ajudar muito. Valeu, galera. Até a próxima.